Boa noite, queridos alunos do curso de Comandos Elétricos do primeiro semestre de 2020. Estamos ainda com a nossa quarta videoaula para dar sequência ao conteúdo programático de forma didática. Falaremos hoje sobre diagramas multifilares, diagramas unifilares e daremos sequência aí ao nosso elemento chamado temporizador. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estrear as aulas presenciais, os demais na sequência da escala. Então, hoje, tecnicamente falando, algumas considerações e características serão discutidas com vocês em relação a esses diagramas. Devo lembrar a todos que o temporizador é mais um relé e é um relé de tempo. Tá? Não tão diferente, não tão muito diferente em relação aos demais relés, mas possui uma certa particularidade, qual será discutida com vocês no quadro. Então, convido a todos para participar dessa sequência através das explicações teóricas em nosso quadro. Vamos lá. Vamos então dar sequência ao processo teórico didático em relação ao princípio de diagramação, de diagramas em sistemas elétricos. Vamos iniciar então o processo recordando alguns princípios de comandos elétricos, que é a nossa famosa partida direta, o qual vocês já receberam informações presencialmente, bem como através das videoaulas, e o pessoal que já frequentou a primeira aula presencial já teve acesso aos elementos fisicamente falando. Então vamos lá, vamos recordar alguns pontos importantes para que a gente possa dar continuidade no processo evolutivo dessas informações. Então, a princípio, um diagrama de comando elétrico, inicialmente ele conta com a famosa partida direta, o qual, para que isso seja possível, eu preciso ter uma diferença de potencial, seja em sistema bifásico ou sistema monofásico que seja. No caso aqui, nós vamos citar um sistema bifásico numa frequência de 60 Hz em uma tensão entre fases de 220 volts. Novamente lembrando, volts é a unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada tensão. Hertz é a unidade de medida da grandeza elétrica chamada frequência. Ok? Então, toda e qualquer fonte de energia elétrica, de acordo com a nossa NBR 5410, deve possuir um dispositivo de proteção. No caso aqui, eu estou citando dois fusíveis. Ok? Lembrando que o fluxo máximo de corrente elétrica num diagrama de comandos não deve ultrapassar os 10 amperes. Mas o que é amperes, pessoal? É uma unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada corrente. Então vamos lá. Então, através dessa diferença de potencial, tá? Eu conto então com o primeiro elemento sendo um elemento ativo, desculpem, um elemento passivo, que seria a botoeira normalmente fechada, que podemos identificar aí como B0. Que eu sei que é uma normalmente fechada, devido às numerações dos terminais que já foi passada essas informações a vocês. Tem aí o botão de acionamento, podemos considerar um botão pulsador, uma botoeira de pulsar, né? Podemos chamar aí de botoeira 1, o qual os terminais serão identificados por 3 e 4. Fator esse já discutido em aulas anteriores. 3 e 4, referente a contatos normalmente abertos. E aí, então, o meu elemento ativo do meu relé chamado contator, a nossa famosa bobina. Então, a bobina é o elemento ativo desse elemento chamado contator. Então, vamos aí, então, nomear esse contator como sendo o primeiro contator. Então, K1. Se houvesse outros contatores, a necessidade aí de estar fazendo um crescimento numérico que seja, para que não confronte as informações. Tá? Eu não posso ter dois elementos com a mesma nomeação. Então, para que esse circuito fique automatizado a partir da sua partida, nós temos o famoso contato auxiliar, que está desenvolvendo a função aí de selagem. Então, se ele é um contato aberto, ele recebe 3 e 4, e por ser o primeiro contato, 1 como inicial do processo. Se fosse o segundo contato, automaticamente ele seria 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Bom,
Essa aqui é a filosofia de uma partida direta. Mas o assunto de hoje não está relacionado somente à partida direta, uma vez que a partida direta está presente em todo e qualquer painel de comandos elétricos. Hoje nós vamos falar sobre a diagramação do nosso famoso temporizador. Quem já frequentou a aula presencial já deve ter recebido a proposta da primeira avaliação, que vocês terão a obrigatoriedade de realizar e entregar para que sejam certificados. O pedido, para aqueles que já tiveram oportunidade, foi exatamente que, ao acionar, vamos dizer assim, o operador acionar o botão do sistema, este, por sua vez, esse processo, não irá proporcionar a entrada do motor no sistema. A proposta do instrutor é que, ao você acionar o diagrama de comando, permaneça em 5 segundos o processo funcional, mas não a entrada do motor. E após esses 5 segundos, o motor venha a funcionar. Então, como desenvolver isso aí, professor? Rápido, claro, é a individualidade do processo. Já sabemos que, em um diagrama de comando, esse comando ele pode ser considerado em 3 parciais. Vamos relembrar essas 3 parciais. Até o ponto que pode ser considerado como barramento, tá? Eu tenho a nossa famosa autonomia geral. Ou seja, é o enquadramento, tá? O enquadramento entre o setor de alimentação e o barramento, que irá determinar as etapas do processo do diagrama. Até o elemento ativo, eu posso chamar de sistema operacional. Ou seja, esse limite de espaço dentro do diagrama, ele vai ser chamado de sistema operacional. E após, o desenvolvimento desse exercício de trabalho, nós temos a nossa famosa zona morta. Ou seja, por este caminho, só irá percorrer o resíduo do fluxo da corrente elétrica após o desenvolvimento da força-trabalho. Bom, então isso aqui são as limitações desse processo, o qual vocês já receberam as informações anteriormente. Então, de momento aqui, eu vou apagar para que não tenha uma poluição visual de imagem, para que fique mais claro a vocês. Bom, então veja bem. Não nesta situação, mas pode ocorrer situações o qual o contator principal com uma determinada tarefa, tá, tenha que ser sinalizado em uma cabine de controle. Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Tem um operador que está controlando as turbinas para poder fazer todo aquele refluxo de água. E ele não está lá no ambiente onde as turbinas estão. Ele está lá na cabine, em pisos superiores e outras coisas mais. Então, existe lá uma sinaleira indicando se o contator está ou não a trabalho. Alguns projetos, tá, eles trazem essa sinaleira conectada paralelamente ao elemento ativo chamado bobina. Então, vamos lá. Se eu acionar essa botoeira 1, vai se energizar a bobina do contator 1, que por sua vez vai fechar o contato 13 e 14 e a manterá energizada. Se a lâmpada responsável pela sinalização está em paralelo com a bobina, imediatamente essa lâmpada vai entrar no exercício de trabalho, onde, de acordo com aquilo que já discutido presencialmente, nós entramos num acordo que toda vez que um elemento estiver em trabalho, nós vamos usar a lógica 1 e se ele estiver em repouso, a lógica 0. Acredito eu que vocês relembrem dessa formatação. Bom, esse sistema, novamente eu cito, não nesta situação, porque essa situação existe uma selagem, mas pode haver situações, ele não é confiável, vamos dizer assim. Por quê? Vamos levar o conceito da elétrica básica.
Se eu tenho uma diferença de potencial sobre a bobina e uma diferença de potencial sobre a lâmpada, paralelamente, e ambos estiverem em plenas condições de funcionamento, ambos estarão em trabalho. Mas veja bem, o operador depende dessa sinaleira para tomar as suas decisões. Ou seja, quando a sinaleira está ativa, ele sabe que esse contador está funcionando. E para qual finalidade? Existem N situações, tá? Não é o caso nesse momento. Mas vamos supor que, por eventualidade, a bobina desse contador ela entre em falha. O que acontece, pessoal? O operador não está no local onde está o processo de trabalho. Ele está na cabine de operação. A lâmpada vai estar sinalizando. E, na verdade, se essa bobina estiver com falha, o contador não está funcionando. Então, este tipo de formatação ele não é totalmente confiável. Então, o que seria confiável aí para nós? Vamos voltar aqui na situação anterior, né, onde eu tinha aqui uma bobina de um contador nomeado como K1. Então, tem uma bobina de um contador com K1. Através dos seus terminais, vocês já viram isso sendo o processo A1 e A2. E eu quero proporcionar essa sinaleira. Qual que é o procedimento adequado, pessoal? Eu utilizo um novo contato auxiliar do contador. Se é um segundo contato, eu vou nomear como 2. Se é um contato aberto, eu vou nomear como 3 e 4. Então, ó, K1, 13 e 14, K1, 23 e 24. Aí sim, eu vou inserir esta lâmpada como sinaleira. Veja agora a situação que nós havíamos discutido anteriormente. Se eu aciono o botão B1, energizo a bobina de K1, fecho o contato 13 e 14, que a mantém energizada, fecho o contato 23 e 24 simultaneamente e a lâmpada vem a funcionar. Isso sim é confiável. Por quê? Se houver a falha desta bobina, a sequência operacional é lógica. Se ela foi desenergizada, os contatos voltam na posição de repouso. Contato 23 e 24, sendo o contato normalmente aberto, automaticamente vai desconectar a lâmpada. Entenderam a jogada? Então a confiabilidade não está em apenas instalar uma lâmpada. A confiabilidade está em instalar uma lâmpada estrategicamente falando. Bom, isso aqui é em relação à lâmpada, tá certo? Nós não vamos trabalhar a lâmpada nesse primeiro momento. O que nós precisamos trabalhar, pessoal? O que foi proposto no início da videoaula, em relação ao temporizador, em relação à tarefa que vai ser delegada a vocês para entrega como sendo avaliativa. Eu preciso acionar o sistema operacionalmente. O sistema tem que ser automaticamente independente para que esse motor entre em funcionamento. Então aí começa a nossa sistêmica de raciocínio lógico. Então, se eu aciono a botoeira 1, o contator 1 é energizado. Eu não posso colocar os contatos principais do contator 1 no motor. Por quê? Se isso for feito, o motor vai ser acionado. Então eu tenho que contar com um outro contator que já não se pode ser chamado de K1, porque é outro elemento, fisicamente falando, chamado K2. Bom, e quem vai acionar este contator? O contato auxiliar do contator 1. Tá? Então, quando eu coloco um segundo contato e ele está linear ao primeiro, dois formatos podem ter absorvido nesse processo. Ou eu coloco um tracejado, isso identifica que o contato 23 e 24 é correspondente a K1, ou simplesmente não coloco este tracejado e escrevo novamente K1, certo? Então, este processo em identificar os dois contatos, ele pode ser utilizado, bem como o sistema anterior, caso eles estejam simetricamente, o qual é o caso nessa situação. Tá certo? Então, veja bem. Este processo não está incluindo o temporizador. O temporizador é o que realmente eu estou pedindo para vocês nessa atividade avaliativa. Então, prestem atenção. O contator 2 será sim responsável em acionar o motor.
Porém, neste diagrama, esse acionamento está sendo praticamente imediato, com um pequeno delay de tempo. O que eu preciso? O que vocês irão entregar como um trabalho, tá? Para que sejam avaliados em termos de projetos e comandos elétricos. Eu vou acionar o botão B1 e após 5 segundos, aproximadamente, o motor deve entrar em funcionamento. Um detalhe, no caso, o motor será alimentado em termos de suas tensões através de K2. Porém, existe uma chavinha mestre no meio do caminho, o qual eu preciso que vocês desenvolvam esse raciocínio para que esse K2 entre no sistema após o período o qual eu estou citando, 5 segundos. Entenderam, pessoal? Então, novamente reforçando, este é um diagrama de comandos elétricos, o qual possui um barramento, entre aspas, e eu estou trabalhando com 2 contatores. E o pedido para vocês está ligado diretamente a essa lógica. Porém, existe uma chavinha aí que eu preciso que vocês desenvolvam e entreguem para mim. Vocês entregarão este diagrama e executarão essa tarefa na prática presencialmente. Espero que eu tenha sido bem claro em relação a essas informações. Então vamos lá, pessoal, para as considerações finais dessa quarta aula, né? Após ter discutido aí sobre diagramas e os nossos temporizadores, apresento para vocês aqui uma régua de elementos, onde nós temos aí alguma grande variedade em relação a alguns fabricantes dos elementos, o qual eu gostaria de reforçar a todos que, independente da marca do fabricante, né, vamos dizer assim, a funcionalidade e a normativa técnica de utilização sempre será a mesma. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 fabricantes de temporizadores. Tá? Vocês percebam aí que o formato, né, as cores é um pouco diferenciado. Logicamente que em termos de característica de tempo, você, eletricista mantenedor, que vai definir na hora da compra. Tá? Então, eu tenho aí um grande número de temporizadores dado por grandes réguas de tempo. Tá certo? Então, aqui são os nossos temporizadores. Este último elemento aqui, acredito que todos já conhecem, né? Não só pelas videoaulas, mas pelas aulas práticas. É o nosso famoso contador. Ao lado dele aqui eu tenho o nosso elemento chave para a finalização da aula de hoje, o qual será o elemento a ser discutido na próxima videoaula, que é o nosso relé falta de fase. Professor, para que serve o relé falta de fase? Simples. O relé falta de fase ele é utilizado em sistemas trifásicos, em cargas indutivas, como por exemplo um painel que faz a alimentação de um motor para qualquer que seja a máquina operatriz. Esses motores, teoricamente chamados de gaiola de esquilo, qual verão nos próximos videoaulas, eles, uma vez em funcionamento, caso ocorra falha de uma entre as 3 fases, existe uma grande probabilidade que ele continue o seu funcionamento, porém de maneira inadequada. E essa maneira inadequada poderá prejudicar esse motor. Então, esse relé falta de fase, ele, entre aspas, é um dedo duro para o diagrama de comandos, para que esse diagrama de comandos possa desativar o processo, paralisando o funcionamento do motor, evitando então aí o desgaste e a queima do mesmo. Então aqui nós temos o nosso relé falta de fase, né, uma determinada marca, e aqui trouxe mais 2 relés falta de fase, bem diferenciados em termos físicos. Porém, estão aqui presente, está sendo divulgado a vocês justamente para garantir, para ter a segurança que vocês entendam que a funcionalidade, o objetivo será sempre o mesmo. Ou seja, entre aspas, ser um dedo duro para o diagrama de comandos, para que ele possa desativar o sistema para evitar danos no motor, ou seja, na máquina operatriz. O relé falta de fase, a ser discutido na próxima videoaula, ele garante uma segurança. Só que se instalado inadequadamente, ele não vai ter função alguma. Por isso, trabalharemos sistematicamente a funcionalidade, bem como a instalação em nossas aulas práticas. Você, aluno do curso de Comandos Elétricos do primeiro semestre de 2020, terá a oportunidade, breve, tão breve, mediante a escala já apresentada, a instalar os relés falta de fase.
Desejo a todos um ótimo estudo através desta 4ª videoaula e que frequentem as aulas presenciais. Relembrando que a não presença nas aulas presenciais será motivo de reprova e não certificação do término do treinamento. Existe a necessidade de apreciar as videoaulas, bem como participar das aulas práticas, o qual estão sendo ministradas no nosso centro de treinamento. Lembrando que as videoaulas são liberadas todas as quintas-feiras, às 19 horas, e ficarão disponíveis até o dia 31 de julho deste mesmo ano. Então, aqueles que não têm a disponibilidade de acessar o vídeo no ato da estreia, que o faça até o dia 31/7. Porém, o conselho é que façam a apreciação anterior às aulas presenciais, pois vocês necessitam dessas informações para executar as tarefas práticas. Tá claro? Novamente, reforço a obrigatoriedade de máscaras, utilização do álcool e a medição corporal na entrada do centro de treinamento. Desejo a todos uma ótima noite de muito equilíbrio e de descanso merecido. Um grande e forte abraço. Até breve, meus queridos alunos do primeiro semestre de 2020. Até mais!